Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Berhardt, mais uma vez vindo mostrar para vocês as questões da prova do Enem, de questões número 38 até 45, então vai de 38 até 45, confirmando. Bom, essas questões de hoje são bastante interessantes, vamos dar uma olhada então mais detidamente. Então vamos ver lá a questão 38. Vamos lá. Questão 38. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do IPHAN explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira, com a sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade brasileira, com sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade valorizados com o título da Unesco serão alvo de ações integradas visando a preservação da sua paisagem cultural. Bom, o reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva o Rio de Janeiro tem a grata possibilidade de ter tanto a montanha, o verde, né, imbativelmente bonito. Eu, como paulistano, adoro o Rio de Janeiro, um lugar belíssimo, muito bonito, fantástico. Pena que tem tanta pobreza, tanta má distribuição de renda, porque o resto, a natureza caprichou no Rio de Janeiro. Eu tenho que dizer que a minha cidade é feia perto do Rio. São Paulo não chega nem perto da beleza do Rio de Janeiro. Mas é muito legal. Então, o Rio tem tanto a paisagem natural, como também tem ícones mundiais, né? Ícones mundiais, tais como o Cristo Redentor, né? Que também é um ícone mundial, né? Paisagens naturais, natureza, os morros do rio, o mar, um caráter singular, único no mundo, as paisagens mais urbanas mais lindas do mundo, sem dúvida nenhuma. Bom, o reconhecimento da paisagem em questão, como patrimônio mundial, deriva então da presença do corpo artístico do local, visão internacional da metrópole, herança dos prédios da ex-capital do país, diversidade de culturas presentes na cidade e relação sociedade e natureza de caráter singular. Sem dúvida nenhuma, a resposta é letra E. Letra E, a resposta é E. Ok? Bom, o Rio de Janeiro, o Rio, né, como a gente chama aqui no Brasil, o Rio tem então paisagem natural exuberante, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, que é uma montanha rochosa fantástica, né? O Rio realmente é espetacular. Na minha opinião, o Rio, Sydney estão ali entre as mais lindas do mundo, e o Rio, na minha opinião, eu que sou brasileiro, né? Vou puxar a sardinha para o Rio. Muitos lugares muito lindos, o Havaí também é muito bonito, né? Bom, questão 39, vamos a ela. Aqui no Enem, então, a gente vai ver a questão 39. Vamos resolver essa questão. Quem está me assistindo, entre aí e depois leiam as provas, tentem fazer em casa, sempre muito importante. O texto 1, há já algum tempo, eu me apercebi de que, desde os primeiros anos, recebera as falsas opiniões como verdadeiras. De que aquilo que depois eu fundei em princípios
tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme, inabalável. Meditações concernentes, primeira filosofia, São Paulo, Abreu Cultura, 1973, Descartes. Né? René Descartes. E o texto 2, lembrando que a gente não fala o S, né? A gente suprime o S. Bom, é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza de aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Silva, Descartes, A Metafísica da Modernidade, São Paulo Moderno, 2001. Adaptado. A exposição e análise do projeto cartesiano indicam que, para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se radicalismo de reconstrução dos fundamentos do conhecimento humano, como fala Descartes, inclui então a dúvida. Então, o Descartes fala muito da dúvida, né? Então, Descartes, se escreve Descartes, e se lê Descartes. Bom, ele sempre colocou que o novo conhecimento tem a ver com a dúvida. A dúvida é, então, a mãe da razão, da procura de novidades. Perguntar, o querer, a curiosidade sobre um assunto. E nesse questionamento sobre o conhecimento obtido até então, é a análise. Ou se perguntar se aquilo realmente é o que parece. Então, a dúvida. Descartes mostra a dúvida para analisar o conhecimento e propor novos, né? Bom, nesse sentido, vamos ler então as proposições. A. Retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade? Não. Questionar de forma ampla e profunda as antigas ideias e concepções. É aqui que vem a ideia de novidade do conhecimento. Sempre questionar de forma ampla, profunda as antigas ideias e concepções. E tentar mudar, melhorar. Né? Bom, a C. Investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos. Buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados. A gente não deve eliminar da memória. Né? E. Encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensam ser questionados. Não, o conhecimento sempre deve ser questionado. Né? Então, a letra B de bola. O conhecimento ele vai sendo construído ao longo das eras e reconstruído. O conhecimento não é finalizado e acabado. Sempre há novidades, sempre há algo a se acrescentar, ou melhorar, ou corrigir, etc. E a razão está aí para questionar isso. A gente usa a razão, usa o questionamento, tenta melhorar essas questões. Então, muito legal. Bom, continuando essa análise da prova de Ciências Humanas, questão número 40. Vamos lá. De ponta a ponta é tudo praia-palma. Muito chã e muito formosa. Muito tchan. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos. Nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Muito bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece, será salvar essa gente. Carta de Pero Vaz de Caminha, em Marques e Beruti, Faria,
História Moderna através de textos. São Paulo, contexto 2001. Bom, a carta de Pero Vaz de Caminha, mas uma questão de história, né? Pero Vaz de Caminha foi então incumbido de chegar ao Brasil e relatar a chegada do Brasil com a companhia de Pedro Cabral, né? Então, a esquadra de Cabral foi composta, então, Pero Vaz de Caminha era o relator dessa Pedro Álvares Cabral. Bom, nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza, de ponta a ponta, é tudo praia palma, muito tchan, muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver terra como arvoredos, que nos pareceu muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor fruto que delas pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Bom, ele analisa então, descreve a natureza do local. Evidente, então, a valorização do projeto de catequese dos índios. Ele está enfatizando aqui, salvar esta gente. Esta gente seriam os índios, os indígenas brasileiros, né? No relato Pero Vaz, tem 500 anos, né? Então, valorizar a catequese e ser realizada sobre os povos nativos. No caso é isso, descreve a cultura local, transmite conhecimento dos indígenas sobre potencial econômico, realçar a pobreza dos habitantes, criticar o modo de vida, não. Tudo não vai bater com o texto, logo, a única que bate com o texto é A. Ele não descreve a cultura, ele descreve a paisagem, transmite conhecimento dos indígenas, não. Ele relata a natureza do local. E por fim fala esta gente. Esta gente vai sinalizar, então, os nativos, que são os índios brasileiros. Resposta letra A. Na questão 41 do Enem 2013, o canto triste dos conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos fazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, estelhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios como se alguém as tivesse tingido. Os escudos estivesse nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Pinsky, J. et al. História da América através de textos. São Paulo, contexto 2007. Datado. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado à tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Também, mas houve então tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Houve então o extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. Os versos finais, a referência aos escudos, abordam as dificuldades, como o poder militar conseguiu ser superior. Então eles falam aqui, nos escudos esteve nosso resguardo. Então, houve várias mortes, os caminhos jazem dardos quebrados, cabelos estão espalhados, destelhadas as casas, vermelhas as águas, muita gente morreu. D. Solução. É uma questão meio ambígua, né? O aluno pode achar que seja então os espanhóis invadindo os astecas e matando os astecas como ocorreu, né? Com canhões, etc. Mas, nesse caso, ele está relatando a dificuldade do exército espanhol em prosseguir essa campanha de eliminação dos astecas. Na verdade, então, ela é errada. C. A dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados, também não. Profetização das consequências da colonização da América. Não. Na verdade, ele está querendo dizer aqui o canto triste dos conquistados. Os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos fazem dardos. É uma questão meio mal feita, na minha opinião, né? Meio ambígua. Pode gerar algum problema aí. Destruição da civilização.
devido às batalhas contra as forças espanholas. É uma questão, na minha opinião, meio pegadinha essa aqui, né? Sacanagem. Bom, frustrada a resistência, um poder considerado maior. Então, tentativa frustrada de resistência, que aborda aqui os dados quebrados, os escudos teve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação também das populações indígenas. É que aqui no caso está falando das teclas. Então dá para entender que, não, agora pensando melhor, a B seria a última correta, a primeira correta e única, né? A, C, D e E não estariam certos usando o texto. Realmente, com calma, você percebe que é B. Não tem pegadinha, é só ler com calma. Eu acho que eu estou com muito calor aqui em São Paulo, eu estou meio zonzo. Mas é B mesmo, sem problemas. Bom, a gente viu então essa questão. Vamos analisar mais questões. Vamos lá. Continuando aqui, vamos para a questão agora 42. Vamos à questão 42. Analisando então, embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia, na América Latina, os impactos são distintos em cada continente, e mesmo dentro de cada país. Ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações, o fim do século da urbanização no Brasil, revista Ciência Geográfica, 1988. O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto... Bom, a complexidade da urbanização é muito clara, né? A relação se dá principalmente da população, populações. Então, por exemplo, algumas pesquisas e levantamentos apontam que a urbanização na América Latina ela se fez presente nesses locais, está praticamente consolidada, né? Que no subcontinente registra então menos de uma década. O predomínio de um crescimento urbano que está ligado ao grande crescimento vegetativo. Então, o texto aponta a complexidade da urbanização, os diferentes contextos socioespaciais, comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é percebida no aspecto... Bom, espacial, a função não, porque está em diferentes locais. Então está errado. Cultural também bem diferente. Demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas, continuidade do fluxo campo-cidade. D, territorial, não, que é diferente. Econômico também diferente. Então a resposta correta, a única que salva aqui, seria demográfica, em função da localização das maiores aglomerações urbanas. Bom, nesse caso, grandes aglomerações urbanas são registradas. Falando de urbanização no Brasil, a gente fala da América Latina. América Latina. Então a gente pode pensar que existe uma grande urbanização. A Ásia aumenta muito, a África bem diferente. Mas a única coisa que tem em comum, né? As regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto. Em cada região, né, das regiões citadas, a demografia, em função da localização das maiores aglomerados urbanos, e continuidade do fluxo campo-cidade. Então a gente tem essa continuidade, né? Os diferentes contextos, na África, na Ásia, na América Latina. O aspecto demográfico tem uma função muito grande nas aglomerações urbanas, né? Em função do processo histórico de ocupação na faixa principalmente do litoral e nos vales que tem rios, né, fluviais. Então, também grande êxodo rural. Grande êxodo
ou seja, saída das pessoas do campo, êxodo rural, e aí vão partir para as cidades. Isso acontece nas 3 regiões. Normalmente, urbanização na região litorânea, maior, né? Está mudando com os anos também, está aumentando no interior, mas ainda é muito maior nas regiões litorâneas, nas faixas litorâneas e nos vales fluviais que tem rios, né? Tem proximidade com rios, principalmente na Ásia, no Brasil também. Bom, na questão 43, então a resposta dessa questão que a gente viu, então, embora haja dados, é a C. Questão letra C. Na 43, podemos ver então Rua dos Preciados. 6 da tarde, ao longe, a massa humana que abarrota a Praça Puerto del Sol em Madrid se levanta. Um grupo de garotas, ao ver a cena, corre em direção à multidão. Milhares de pessoas fazem ressoar o slogan: que não nos representem. O garoto fala pelo megafone: demandamos submeter a referendo o resgate bancário. Rodrigues, Puerta del Sol, o grande alto-falante, Brasil de fato. São Paulo, 26 de maio, 1 de junho de 2011, adaptado. Em 2011, o acampamento dos indignados espanhóis expressou todo o descontentamento político da juventude europeia. A proposta sintetiza o conjunto de reivindicações políticas desses jovens. A. Voto universal, democracia direta. Sim, né? Pluralidade partidária, isso já existe. Autonomia legislativa, imunidade parlamentar, não. Isso quer a democracia com participação popular, né? Democracia direta. Então, com a crise econômica europeia, houve um agravamento das tensões entre a sociedade, aqui no caso espanhola, né? Sociedade da Espanha, espanhola, aqui dentro da Espanha, e os governantes. Então, houve embates. Com a crise, houve um maior protestos. Então, um grande número de protestos, como ocorreu no Brasil, por causa da corrupção, por causa da má gerência do país. No texto fragmentado, demandando submeter o referendo ao resgate bancário, evidencia a busca direta da democracia de forma direta, dos movimentos que querem, então, melhorar as decisões econômicas adotadas pelo povo. Então, as medidas econômicas adotadas pelo governo vão na contramão das expectativas do povo. Então, as medidas econômicas foram alvos, então, de protesto. Então, a letra B explica melhor. Não é o voto universal, já existe. Pluralidade partidária já existe. Autonomia legislativa também. Imunidade parlamentar, isso é bom para os políticos, não para o povo, né? Isso é um absurdo, eu também acho, a imunidade parlamentar. Bom, na questão 43, então, a resposta é a letra B. O Brasil, como vocês sabem, no ano de 2013, muitos protestos nas grandes capitais e demais cidades do interior do Brasil, porque a classe média, principalmente, não aguenta mais a falta de gestão pública, hospitais, escolas, estradas, portos, aeroportos. Fazendo a Copa do Mundo e o gasto de bilhões de dólares, a população percebe que isso passa a ser uma propaganda de governo e não bem uma relação íntima com a população, com bons serviços prestados. A população realmente não gosta desses serviços prestados pelo governo. O governo é mau, gere muito mal o dinheiro dos contribuintes. E de via de regra, o que acontece? Os estudantes, um pouco mais instruídos, cheios de energia, vão protestar.
É isso que acontece. O Brasil realmente tem que passar por essa etapa e realmente nós somos enganados. Os políticos nos enganam, não fazem nada que poderia melhorar a população. Muito pouco, muito mal, com muita corrupção e desvio de verba. E é isso que a população está reivindicando no Brasil, na Espanha, na Ucrânia, etc. Bom, questão 44. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentamos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhorar as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Ismael Kant, filósofo, né? Crítica da Razão Pura, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 1994, adaptado. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana, de Copérnico, na filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas. Então a síntese de Kant, né? Kant, ou kantiana, né? Síntese de Kant, filósofo Kant, Immanuel Kant, as tradições do empirismo, do lado empírico, do pensamento livre empírico, do racionalismo, deve incluir uma superação dos pontos de vista, a absorção e um tipo de passagem dos seus pontos de vista, cada um deles considerando o oposto do outro. Então vou explicar melhor. Então, ligado ao empirismo, o pensamento do abstrato, né? Que filosofia, hein, gente? Empirismo e o pensamento na questão de absorção e tentativa de superação, de passagem, tentativa de superar seus pontos de vista, seus pontos de vista, tá? Considerando o oposto. Ele analisava então considerando o oposto do outro pensamento. Então, na visão de Kant, seria uma análise, então, vem do lado oposto, uma contradição das duas posições filosóficas. Então, até hoje admitia-se nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se como pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhores as tarefas da metafísica, do pensamento empírico, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Então ele vai pelo lado oposto, nosso conhecimento que regula os objetos. Tá? A ideia é essa. Então, pelo outro. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Exato. Ele critica, então, a razão pura, ele vai no sentido oposto, como a gente levantou aqui. Então, a análise nossa vai levar em consideração o oposto. O pensamento é que vai regular os objetos. Bom, bem viagem aqui, né? Mas é muito interessante a filosofia. B. Defendem que o conhecimento é impossível? Não. C. Revelam a relação de interdependência entre dados e experiência
e a reflexão filosófica. Não é falado no texto. C. Revelam relação de interdependência. D. Apostam no que diz respeito a tarefas da filosofia, a primazia das ideias em relação aos objetos. Não. Aqui está dizendo nosso conhecimento. E. Refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento. E são ambas recusadas por Kant. Não. Ele gerou o oposto, o racionalismo. Então, o racionalismo e do empirismo, então a gente tem essa visão aqui, ó, o empirismo e a visão aqui do racionalismo nessa parte. Então, aqui, ó, vendo então a questão A como a verdadeira. Então, essa é a resposta. E na última questão, questão 45, vamos para a última questão. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos, a técnica, a tecnologia, que renova a sua materialidade como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. Santos e Silveira, o Brasil, território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro, Record 2004, adaptado. A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais e econômicos sobre comunidades locais e com maior intensidade na Amazônia Legal. Então, a Amazônia Legal é toda a região que vai até o Tocantins, né? Eu recentemente fui à Amazônia, é muito interessante. A Amazônia Legal é uma área enorme, com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. É maior do que a Argentina. Fantástico, gigante. Bom, Amazônia Legal, vou mostrar para vocês. Então, a Amazônia Legal, maior intensidade na Amazônia Legal. Então, construção relativa do território, impacto econômico nas comunidades. Função de acréscimos técnicos, renovação. Então, o que está acontecendo na Amazônia? A Amazônia está tendo um acréscimo. Eu fui recentemente para lá, para o Acre. Está começando a se desenvolver muito rápido, porque agora está aumentando o aporte de energia. Com o aporte de energia pode chegar a indústria, vai chegar a indústria de melhoramento. Então a população vai chegar e vai aumentar ainda mais. Como existe um potencial hidrelétrico gigante ainda na Amazônia, e muita matéria-prima básica, madeira, extrativismo, pecuária, derrubada de árvores, está um boom de população lá, está aumentando muito rápido. O que é Amazônia Legal, pessoal? Amazônia Legal é uma região do Brasil que vai de Tocantins, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, capital Boa Vista, Amapá e Pará. Bom, nessas regiões ocorre então um grande desenvolvimento que está basicamente ligado ao desmatamento. Veja o desmatamento nessas regiões, ó. Muito grande, né? Milhões de hectares de árvores. Aqui é Belo Monte, da revista Veja, uma foto, construção de Belo Monte, impacto ambiental. Aqui tive a oportunidade de sobrevoar também, que perto de Porto Velho, Santo Antônio, né? Rio Madeira, construção então de uma outra hidrelétrica, que vai também gerar grande quantidade de energia elétrica. Está quase pronta já. E aqui o plano da Eletrobras de aumentar a capacidade então de hidrelétricas no Rio Branco, tá? Em Porto Velho, região de Manaus, Belém e, por consequência, né, Belo Monte e outras. Até 2021, então, vai ter esse acréscimo
as unidades de hidrelétricas de energia elétrica. Então as unidades hidrelétricas do Brasil vão aumentar bastante na região norte, e também um pedacinho da região nordeste aqui do Maranhão. Ok? Bom, eu consideraria o Maranhão também região norte. Tem traços nordestinos também muito fortes, né? Bom, e aí? Qual é a resposta? Vamos lá. Então, a partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas do território, ocasionando impactos sociais, culturais, econômicos, sobre as suas comunidades locais, com maior intensidade na Amazônia Legal. Porque está havendo um crescimento absurdo. Quem fala em ampliação de aeroportos nas capitais dos estados, isso já ocorreu, mas não é isso o principal. Ampliação de estádios de futebol para a realização de eventos esportivos, também não. Construção de usinas hidrelétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. É verdade. Então tá aqui, ó. Vamos lá para aquele mapa de hidrelétricas. Ó, aqui o rio Tocantins, nessa região aqui, ó. Aqui o rio Xingu, né? E aqui o rio Madeira. Basicamente é aqui que você está tendo maior quantidade, então, de produção, e aqui perto do rio Amazonas também, e várias outras, né? O Brasil está aproveitando grande quantidade da sua potencialidade hidrelétrica. O Brasil está avançando para a região norte, e é uma tendência, né? D. Instalação de cabos para a formação de uma rede informatizada de comunicação, não. Isso ainda está precisando, porque é muito fraca a internet. Região norte. Quem é da região norte está me assistindo, sabe do que eu estou dizendo, né? Eu que já fui, a internet via de regra é muito fraca ainda. Isso vai mudar, vai melhorar, já vai se equivaler, mas talvez pelas grandes distâncias, pela baixa quantidade populacional, ainda não houve interesse econômico das operadoras. Isso vai mudar já. Formação de uma infraestrutura de torres que permitem a comunicação móvel da região. Isso já é possível, mas ainda tem problemas, não é em todos os lugares não. A resposta à letra C, o caminho inicial, então, usinas hidrelétricas, Tocantins, Rio Xingu e Madeira. Mais conhecidas são Giral, Santo Antônio, Rio Madeira e Belo Monte. As duas usinas são das maiores do mundo, né? Essa de Santo Antônio é gigante, ó. Veja como eles vão fechar aqui essa parte para represar aqui, né? Vão represar o rio e aí depois para passagem de água que vai passar aqui, né? E aí é aqui que vai passar a água, vai gerar energia elétrica. Bom, depois dessas usinas, a região norte vai crescer com certeza, mais ainda. Vai ocorrer uma industrialização também local, principalmente na indústria alimentícia, processamento de madeira, etc. E outras, né? A população está aumentando muito rápido. Então a gente finaliza essa aula tendo uma visão geral. O Brasil é muito grande, vai crescer mais ainda, né? Uma visão geral do que está acontecendo então no Brasil, aqui na Amazônia Legal. Muito importante, estive lá há pouco tempo, então tenho um carinho especial pela Amazônia. Muito quente, muito gostoso. Um tacacá no Acre, beleza. Bom, gosto muito dessas regiões, né? E tem a maior biodiversidade do mundo. Tem só índio não, tem índio, nós temos que preservar os índios também. Mas as regiões já estão bem urbanizadas. Vou dizer que o Acre tem uma bela cidade, Rio Branco, sua capital, Cruzeiro do Sul não para de crescer, Amazonas, Manaus, gigante, Pará com várias cidades já, Marabá, Belém, gigantesca, Mato Grosso não para de crescer com sua soja, é centro-oeste, né? Mas também o Maranhão cresce muito rápido, com problemas sociais muito graves também nessas regiões. Mas, continuando ali a região centro-sul, Rondônia cresce muito rápido também. O Brasil vai ser vai crescer mais ainda, né? A economia vai crescer com certeza. E é isso aí. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Visitem a Amazônia quando puderem, o Centro-Oeste também, o Nordeste, todas as regiões do Brasil. Você só conhece quando você vai. Mas é claro que as aulas teóricas também te ajudam a entender. Eu, antes de ir para a Amazônia, já sabia o que tinha lá,
que ali já foi mar, hoje tem florestas, uma região de planície, que o Planalto Central, Mato Grosso, uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo, floresce, cresce, corta-se floresta, esse é o lado ruim. Eu acho que o crescimento tem que vir também com conservação, de parar agora um pouco de cortar a árvore. Eu sei que onde tem população vai ter corte de árvore, é inevitável, porque precisa de fazenda, precisa de comida, etc. Mas precisa ter um equilíbrio para não ter desequilíbrio ecológico muito grave. A gente tem que conservar essa natureza exuberante. Então ficaremos com a imagem na floresta amazônica, aqui na construção das hidrelétricas, que vão fazer o progresso da região. Há problemas em Belo Monte, há problemas, mas se a gente comparar com Itaipu, o impacto ambiental é muito maior. Essa usina já é modelo nessa questão. Mas é claro que envolve muito impacto ambiental. Mas a gente ainda não tem dinheiro para reverter isso em energia solar ainda, tecnologia também. Eu teria que comprar, sairia muito caro. Então ainda vejo como muito importante a energia hidrelétrica. Claro que a destruição ocorre, mas não é tão grande assim. O que deve se fazer é coletar os animais, os vegetais que vão ser retirados e, de alguma forma, replantar e recolocar esses animais nos seus ambientes. Claro que toda atividade econômica, toda atividade humana tem seus impactos ambientais. O Brasil não pode ficar miserável sem energia, né? A gente precisa de energia elétrica, e aí que está a construção dessas usinas, são muito importantes para o Brasil não parar nessas regiões. Grande abraço para vocês e depois discutiremos os prós e contras que existem nessas análises de construção de hidrelétricas, enfim, Belo Monte, Rio Madeira, Santo Antônio em geral. São importantes debates. Grande abraço para vocês, até as próximas aulas. Finalizamos Ciências Humanas, até as próximas aulas com Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e Linguagens. Até lá!